Estamos de volta! Mais um dia com o programa Escola da Graça. E hoje, com a pergunta que não quer calar, né? Pergunta que não quer calar. A resposta para a pergunta que não quer calar, cara. Certo. Primeiramente, quem foi Adão? Adão foi o primeiro ser. Primeiro né? ser criado ali, né? Criado. Tirado da terra, né? Até o nome Adão, né? Adão é um diminutivo da palavra Adam, que quer dizer terra, né? Então Adão seria... É mesmo? Seria um pedacinho de terra, entendeu? Tipo um terroso. No meio da terra, ele é um pedacinho da terra. É tirado da terra ali. A palavra em português a gente não tem, né? Mas vamos comparar assim, ó. Se o nome da terra fosse macieira, Adão seria maçã. Alguém que foi tirado ali da terra, entendeu? Certo. Seria terroso, assim, a palavra. Assim, terra, ele era um terroso. Então, argila, vai. É o torrão. Torrão. Então, e esse cara aí, cara, ele foi criado pra quê? Pra viver. Pra fazer a gente se lascar, é isso? Pela pergunta de ontem, né? O que esse cara veio fazer aqui? Na verdade, não. Ele foi criado com outro propósito, Sim, né? O propósito era viver, era reinar, né? Porque ele falou Sim. assim, reine sobre os animais e Deu tal, os né? nomes, ele era o líder mesmo. Ele que era o representante aqui na Terra, ele que Porque dominava. Se era pra ele dar nome, quem dá nome pras coisas? Quem dá nome é o proprietário. É o dono. Sim. Você tem Assim, um filho, quem que dá nome? né? O João lá do... Não, né? Então. Você compra um cachorro, ou você ganha um cachorro, você vai vai dar dar nome, nome? né? Você vai dar nome. Então, se Deus mandou Adão dar nome, porque ele era o proprietário aqui, junto com Deus, né? Falou, essa é a sua responsabilidade aí. Comanda A aí, terra. comanda aí, né? Só que Adão perdeu esse comando. Perdeu. O trono foi usurpado Certo. e Adão caiu, né? E junto com ele, Veio as consequências. porque assim, ó, Adão, Adão foi criado para ser eterno, né? Só que é o seguinte, Adão caiu, né? O pecado entrou, né? Então começa a sofrer as consequências do pecado, começa a se sentir mais cansado e tal, né? E o filho dele? Também. O que o filho dele O filho vai dele herdar? já pegou o problema, né? Porque assim, ó, eu imagino, esse aqui eu não li em lugar nenhum, eu tô imaginando mesmo. Porque assim, ó, quando Deus fala que a partir daquele momento eles iam começar a morrer, eu acredito, porque assim, a gente fala que, porque naquele momento caiu a primeira folha de uma árvore, né? Porque assim, nossas células, elas se renovam, sempre, né? Eu imagino que naquele momento morre a primeira célula de Adão, entendeu? Já tá morrendo. Ele não morreu, mas sabe, entendeu? Por exemplo, tem células que se renovam a cada semana, tem células que se renovam a cada 3 dias, entendeu? Então assim, as células só que elas vão morrendo e outras nascem no lugar, né? Eu imagino que naquele momento as primeiras células dele já começaram a morrer, entendeu? Sim, até porque a reação dele após o pecado já foi... Ele já ficou diferente. Já ficou diferente. Já ficou meio assim, né? Meio ressabiado, meio opa, Já quis tal, né? se vestir, procurar entendeu? alguma coisa pra... Então ali o pecado já entrou, certo? E como seria o filho dele? Já com esse problema. Já pega esse problema aí, Sim. entendeu? Então o problema do DNA ali, porque o pecado tá no DNA, entendeu? Então a pergunta que não quer calar, Danilo. Então, mas isso se é que Adão tá. pecou, por que o filho dele já nasceu pecador, cara? Por que a gente nasceu pecador? Por que você tem que pagar um problema que Adão criou? Por quê? E aí, porque eu acho injusto isso. Sim. Eu acho injusto. É muito injusto. Ué, o cara lá que pecou lá, agora eu pago o pato? É injusto. Eu acho injusto. É a mesma coisa que você pegar... Você tá com o seu carro, o outro passa 200 por hora e você que recebe a multa. Não, porque... Você fala, ele recebeu a multa, você também vai receber. Vai receber igual. Por quê? Porque você tá junto aqui. Vai receber também. Porque tem essa não. Todo mundo recebe Mas multa ele não aqui. é nem meu parente, nada. Não quero saber. Vai receber a multa. Tá junto aqui, vocês estão dando na mesma mão, vai ganhar multa todo mundo. Então responda a pergunta, Danilo. Por que você paga o pecado que não é seu, que é o pecado de Adão? Por que você está pagando por esse pecado, cara? Pra responder essa pergunta, primeiro a gente tem que corrigir ela. Né? Pergunta errada, cara? Tá errada. Então você fez a pergunta errada ontem? Na verdade ela foi tendenciosa. Capciosa. Porque a maioria das pessoas pensam dessa forma. A gente não que a gente acha que é isso, só que como a maioria das pessoas falam assim, isso, a gente reproduziu uma pergunta que todo mundo faz. Né? Por que eu tô pagando pelo pecado de Adão? Mas você tá pagando pelo pecado de Adão?
Quem que paga pelo pecado de Adão? Você paga o que você paga? Você não paga nem o seu pecado. Nem o seu você paga. O único que paga pecado é Cristo, É cara. Cristo. O povo... Não, eu vou ter que falar. O povo não tá querendo pagar nem as camisetas, velho. O povo tá pedindo as é de camisetas. graça. Que é de graça. Você não paga. Entendeu? Você não quer pagar nem a camiseta, você vai pagar O pecado, negócio cara. custa R$20, não quer pagar a camiseta, vai pagar pecado agora. Ah, eu sou o pagador de pecado. Você não paga nem a luz pra dormir direito, você quer pagar o quê? Você não paga pecado. Você sofre consequências pelos pecados. Exatamente. Certo? Consequência. Dá um exemplo aí de alguém que sofre consequência, cara. Por exemplo, uma família tá na casa lá e tal e não paga o aluguel. Não paga aluguel. Não paga o aluguel no primeiro mês, segundo mês, Tá terceiro igual o seu mês. Madruga. Deve ter 14 meses de 14 aluguel. meses de aluguel. Aí o seu barriga vai lá, Ah. fala, pra rua. E- Mas a minha filha aqui, né, Vai a junto. Chiquinha, vai todo mundo pra rua. Opa, então quer dizer que a Chiquinha tá pagando pelo pecado do pai dela? Ela não tá pagando. Não tá pagando. Não, é uma consequência. O pai dela não pagou o aluguel, né? Foi espertão, Não pagou, não pagou. Ela também não ter vai que pagar. Ela também não vai ter que sair da casa. porque ela não pode pagar. Sim. Ela não tem dinheiro Não pra tem pagar. dinheiro. Somente alguém com muito dinheiro vai lá e Vai lá e pode paga. dar o dinheiro. Certo? Então, se o seu Madruga... Nem o seu Madruga que não tem dinheiro não vai pagar e nem a Chiquinha. Porque não tem condições. Sim. Entendeu? Então, assim, o seu Madruga não pagou o aluguel. Não Ele pagou. vai pra rua. Vai pra rua. A Chiquinha vai junto. Vai junto. Mas ela não tá pagando pelo erro do pai. Não. Ela tá sofrendo consequências junto com o pai. Sim. Então, o que nós fazemos aqui nesse mundo não é pagar pelo pecado de Adão. Nem Já pelo explicamos seu, nem que você por não ninguém. paga nada, né? Mas nós estamos sofrendo as consequências por um erro, sim, dos nossos pais. Só que você não tem condições de pagar também pelo pecado. Não. Nem seu. Ninguém tem condições de pagar nada aqui. Certo? Nós vamos entender agora pela visão de Paulo que nós vamos ver que se parasse aí a história, poderia ser um pouco injusto mesmo, né? Porque Adão pecou, você sofre consequência e acabou. Acabou. Você não tem chance. É, tá morto. Tá morto, acabou. Morreu, acabou. É isso, acabou. Aí certo? sim. Aí poderia dar Tá razão. bom, então pra que eu vim, entendeu? Já vou morrer mesmo, acabou, eu tô perdido. Não, mas não tá perdido. Não tá perdido. Aí que entra alguém na história. Aí entra quem vai pagar. O novo Adão, Quem não merecia pagar também, que é o único que pode pagar. é o Né? único que pagou. Que pagou. Quem é esse que chega e paga pecado, cara? Esse é o que a gente já conhece e tem que viver, Jesus Cristo. E Paulo explica. Cara, Paulo Um explica monte de versículo ele de fala. várias formas, de várias vezes, e ele, no mesmo capítulo ele fala várias vezes a mesma coisa. Que é pra entrar na cabeça, porque ele sabia, já, né, o Espírito Santo já revelou pra ele que ia dar dúvida isso. Sim. O pessoal ia fazer um rolo com isso e Paulo vem e explica de forma detalhada, nos mínimos detalhes. Sim. Tá? Vamos lá, Romanos 5, vamos ler no versículo 12 primeiro. Vamos lá. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão? e pelo pecado a morte, Sim. assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Sim. Aqui, Se um pecou, todo mundo sofre pecado. aqui é a pergunta, né, que todo mundo Sim. tá fazendo. Então assim, só por causa de Adão, todo mundo vai morrer, todo mundo é pecador? Sim, é isso. É isso. Porque tá no DNA. Sim. É isso, tá? Vai me dizer que você nunca pecou. Não, eu... Tá, mas eu pecado Mas de se eu Adão. fosse Adão, eu não ia comer. Não vou comer. Ó. É. Não, a pessoa fala assim, eu tô pagando o preço pelo pecado de Adão, né? Como você nunca pecou. O sem pecado agora tá falando, né? O santo. O santão. Você não é pecador só pelo pecado de Adão, você é pecador pelo seu pecado também, que você peca. Sim. Eu peco, o Danilo peca. O Danilo então... Não, eu não. E aí, então vai, continua o Qual verso. que é o outro versículo? Já foi, cara? Já foi o 12. Opa, versículo 15. 15. Era esse mesmo que eu tava procurando. Vai. Versículo 15 agora, cara. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Cristo Jesus, transbordou para muitos. Se por causa de um a gente morre, por causa de outro nós temos a vida eterna. Versículo 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aquele que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão
em vida por meio de um único homem. 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Não, se você for ler aí, cara, Paulo fala diversas vezes. Por causa de um homem, entrou o mal, todo mundo morre, todo mundo é pecador, todo mundo erra, e todo mundo vai morrer e vai ficar no inferno para sempre, certo? Por causa de um, tá? Aí em contrapartida, por causa de um também, Cristo, aí vem a salvação, aí vem a vida eterna, aí vem amor, e vem tudo de bom. Isso entendeu? mesmo. Então assim, se por causa de um você morre, é pecador, por causa de um também, você é salvo. Sim. Entendeu? Então, por isso que fala que é a justiça de Cristo. Porque aparentemente estava injusto mesmo. Somente quando, entendeu? Quando Adão veio e pecou, aí você sofre por isso, entendeu? Então, essa era a injustiça. Agora, Cristo veio trazer o quê? Justiça. E não precisa fazer nada para pagar o pecado. Ninguém vai pagar O pecado de que nada. você fez para ser pecador? O que você fez para ser pecador? Nada. Davi falou que você já nasce pecador. Sim. Então você não fez nada para ser pecador. E o que você vai fazer para ser salvo? Nada. Nada também. Nada mais justo. Se você acha injusto o pecado, você ter nascido pecador, entre aspas, você também teria que ter achado injusto Cristo É morrer. injusto? Cristo é aquele que deveria... A única pessoa que não pecou, né? Então, Então, ou seja, o único que não deveria morrer, Quer maior injustiça que essa? aí ele é o que morre. Entendeu? E a pessoa preocupada que tem dor de cabeça, que tem um encravado. Aí se preocupa, sabe? Com coisinha pouca. Porque aqueles lá não doam sangue. Tem aquele lá que só pode usar sangue. Sabe? A gente Coisa fica olhando pequena. pros outros, falando mal dos outros e tal. A gente fica se apegando a coisa tão pequena, cara. Enquanto entrou alguém na história que mudou o curso das nossas vidas, cara. Entrou alguém na história que a gente estava indo pro buraco, pra morte, e esse homem, que é Deus, entrou aqui e mudou tudo. Mudou tudo. E a gente tá preocupado com o quê? Com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com as nossas preocupações, com as nossas vontades, né? Sendo que o nosso foco tem que ser na misericórdia de Cristo, né? Tem que ser o foco em Cristo, o que Ele fez por nós. A gente não tem que se lamentar pelo pecado de Adão e falar injusto. A gente tem que olhar para Cristo e falar, nossa, o que Ele fez por mim também é injusto, né? E através dele a gente pode herdar a vida eterna e tudo isso aqui que a gente vive vai passar. Interessante, Danilo. Quando a gente fala de Cristo, quando a gente fala da vida de Cristo, de salvação, a gente tá falando, cara, de vida eterna. Vida eterna. Cara, você entende o que é vida eterna? A gente não consegue entender. Não, porque assim, você pode falar do que você quiser aqui no mundo. Você pode falar de futebol, sabe? Você pode, porque minha carreira, porque meu trabalho, porque meus filhos. Cara, vida eterna. Acabou. Quanto tempo você vai trabalhar? Quanto tempo vai durar a sua carreira? Quanto tempo vai durar seus filhos? A Sei sua lá. vida. Whatever. Qualquer coisa que você tenha, cara. Vai Por durar mais quanto tempo? feliz que seja a sua vida, quanto tempo vai durar? Cara, C.S. Lewis, ele fala, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Entendeu? Você está preocupado. O que está preocupado, mais preocupado na sua vida, é uma coisa eterna? Vai durar para sempre? Cara, então... Por quanto tempo, né? Você se preocupa tanto, você gasta tanto tempo com isso, entendeu? E vai durar quanto tempo? O principal deveria ser Cristo, cara. Aceitar a salvação que Cristo veio trazer. Porque tem uma coisa, cara, que a gente precisa fazer. Entendeu? É se negar. Porque assim, enquanto a gente está procurando nossas coisas, querendo fazer as coisas por nós mesmos, não é Cristo que está fazendo. Entendeu? É você. Sim. Enquanto você está lutando, eu vou lutar, eu vou buscar, ainda você não Errado. aceitou, cara. Entendeu? E assim, você não faz nada para se salvar. O que é mais importante do que a salvação? Não somente sua, a salvação sua, da sua família, das pessoas do seu trabalho. O que é mais importante? Porque nós temos uma mensagem aqui que é de vida eterna. E qual a importância disso, Danilo? Qual deveria ser a importância disso, cara? Na verdade, ela tem que ser a sua vida, né? Sabe qual que é o grande problema? A gente olha para a história de Adão e fala assim, eu sou pecador por conta disso. A gente quer justificar os nossos erros pela atitude de Adão. E se acomoda. É. Eu sou pecador mesmo, Então, não tenho o que fazer. quando na verdade a gente tem que olhar o segundo Adão, né? A gente tem que olhar para Cristo e falar assim,
Não olhar para Adão e falar assim, eu sou assim porque eu sou pecador. Não, fala, eu tenho que viver assim porque o que Cristo fez por mim é muito maior do que tudo, né? Então eu tenho que viver igual a Cristo. A gente tem que parar de olhar, criar desculpa, essa é a grande verdade, né? A gente cria desculpas para os nossos erros, sendo que a gente tem que olhar para quem pagou pelos nossos erros e falar assim, não, eu preciso mudar minha vida. É isso, né? É isso. Então, pessoal, que possamos ter em mente que Cristo veio fazer por nós. Que se nós focarmos em Adão, nós estamos focando na morte, no pecado. Nós temos que focar no segundo Adão, em Cristo. Né? Olhar para Cristo. Quanto mais você contemplar a Cristo, Paulo diz que nós somos transformados pela contemplação. Quando a gente fica muito próximo de alguém, a gente é amigo de alguém, a gente acaba ficando parecido com essa pessoa. Sim. Né? Que possamos então olhar cada dia mais para Cristo. Através da contemplação de Cristo, da vida de Cristo, nós vamos chegar cada vez mais próximos de Cristo, né? Mais próximos da vida eterna. É isso aí. Isso aí? Galera, até amanhã com um tema sensacional, hein? Feijoada de cristão. Opa! Feijoada cristã, feijoada de cristão. O negócio é... Vamos falar sobre feijoada aqui. Tá bom. Tá bom? Até amanhã, então. Tchau, Um abraço, tchau, tchau.